graça e paz a todos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis 15. Vamos ao texto que tem aí. Gênesis 15. Vou fazer a leitura do verso 1 até o verso 6. Gênesis 15, assim diz assim: Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão, dizendo: Não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: Ó soberano Senhor, que me dará se continuo sem filhos, e o herdeiro que possui Eliezer de Damasco? E acrescentou: Tu não me deste filho algum? Um servo da minha casa será o herdeiro. Verso 4. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: Seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo que será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse: Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: Assim será a sua descendência. Verso 6. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Bem, o texto começa com a frase: depois destas coisas. Que coisas? A história ou a narrativa do capítulo 15, ela é precedida por alguns eventos, por alguns acontecimentos. Na semana passada, o pastor Júnior começou falando no final do capítulo 11 de Gênesis e o início do capítulo 12 sobre o início da jornada, sobre a partida de Abraão, sobre a saída dele, desde o momento em que seu pai saiu de Ur dos Caldeus, e aí eles estacionaram na terra de Harã, e a partir dali ele falou sobre a caminhada deles à terra de Canaã. A história ela continua que a partir de Gênesis 12, verso 8, eles vão para a terra do Egito. Aliás, a partir do verso 10, de Gênesis capítulo 12, verso 10, eles precisam sair da terra de Canaã e eles vão residir no Egito. E lá no Egito, Abraão ele tem medo de que ele fosse morto por causa da beleza da sua esposa, por causa da beleza de Sarai. E aí ele pede para que ela dissesse que ela era irmã de Abraão, ao invés de ser sua esposa. Ele temia que o matassem para ficar com sua esposa. E a ideia não deu um bom resultado. Pelo fato de ele falar que Sarai era irmã dele, então o faraó acaba querendo tomar para o seu grupo de mulheres, né, para o seu harém, vamos dizer assim. E a partir daí se desenvolve toda uma situação onde a casa do faraó é totalmente punida. Alguns comentaristas modernos chegam a dizer que o faraó, de fato, ele possuiu a Sara, ele teve relações com Sara e por isso ele sofreu um castigo. Comentaristas modernos hoje, muitos textos modernos dizem que, comparando as duas situações, porque houve um outro incidente desse, lá na frente nós vamos acompanhar quando Abraão ele tem a mesma atitude diante de um rei chamado Abimeleque. E lá, a casa de Abimeleque não chega a ser ferida, não chega a ser punida, mas a de Faraó foi. Com base nisso, alguns desses autores modernos, contemporâneos, fazem essa afirmativa. Porém, a tradição judaica, principalmente os grandes teólogos do judaísmo, como Maimônides, como Rashi e como tantos outros, afirmam que, na verdade, Deus enviou uma praga
enviou enfermidades à casa do faraó exatamente para conter, para impedir que ele possuísse sábio, para impedir que ele tivesse uma atitude dessa natureza. Ao acontecer isso, o que Faraó se depara? Ele se depara com uma situação onde ele percebe que tem alguma coisa errada, e aí ele pergunta para Abraão de fato o que havia acontecido. O texto no 12:17 diz: mas o Senhor puniu ao Faraó sua corte com graves doenças por causa de Sarai, mulher de Abrão. E aí o Faraó, no verso 18, manda chamar Abrão e diz: o que você fez comigo? Por que não me falou que era sua mulher? Por que disse que era sua irmã? Foi por isso que eu tomei para ser minha mulher. Aí está a sua mulher, tome-a e vá. E aí, muito provavelmente aqui, ele não confessa, Abraão não confessa diante do Faraó que ele de fato é o marido de Sarai. O Faraó ele chega a essa conclusão, ele discerne isso, ele entende isso. Até porque se ele tivesse confessado, e o grande medo dele era falar qualquer coisa, ele teria sido morto. E o que a gente aprende aqui nessa narrativa? Que muitas das nossas atitudes movidas pelo medo, elas nos levam a situações muito complicadas. Aqui ele mente por conta do medo. O medo leva ele a mentir. Ele mente para proteger a sua vida. Ele mente porque ele não quer correr riscos. E, na verdade, muitas vezes, atitudes como essa vão se tornando meio mecanismo de defesa das pessoas. Começamos muitas vezes a mentir visando a autoproteção, visando que nós não devemos sofrer nenhum tipo de perda. Porém, esse tipo de atitude, ela vai começando a moldar o nosso caráter. Quando uma pessoa começa a construir uma vida com mentiras, a mentira ela vai se tornando um vício. Ela vai se tornando um vício na consciência da pessoa, a tal ponto que ela pode chegar a mentir, acreditando que ela está falando a verdade. Ou seja, existem pessoas que mentir se tornou algo tão normal, tão natural na consciência delas, que elas acreditam que a mentira é a verdade para elas. Já dizia, e essa foi uma frase um dos grandes idealizadores do nazismo, daqueles que cooperaram com Hitler no desenvolvimento do nazismo, ele diz assim: uma mentira dita 100 vezes torna-se uma verdade. E o que nós vamos percebendo? Muitas vezes nós estamos tentando criar atalhos em nossas vidas para não termos que encarar alguns desafios. E nessa tentativa de nós queremos criar atalhos para enfrentar alguns desafios, nós podemos pegar uma roda, nós podemos pegar uma estrada que complique ainda mais a nossa vida, que torne a nossa vida mais complicada. Abraão, ele mente, diz: olha, fala para todo mundo que você é minha irmã. Ele pediu para ela mentir e eles mentiram para que eles se protegessem. Mas agora ele colocou de fato a vida dele em risco. Porque se o faraó agora resolvesse matá-lo, ele descobriu a mentira, foi ferido, diz o texto que o Senhor puniu a casa de Faraó. Ele só não matou Abraão e Sarai porque ele foi ferido pelo Senhor, porque ele entendeu que se ele fizesse, então, só pelo fato de ele estar com Sara, o Senhor o feriu. Imagine se ele tocasse, se ele resolvesse matá-los, Deus destruiria talvez com todos eles. Então o medo do faraó, o medo do castigo divino, foi que impulsionou eles a expulsá-los da terra. Mas, se não é o cuidado de Deus consertando esse erro, eles teriam comprometido de fato a vida deles. Por quê? Porque o medo de encarar alguns desafios fez com que eles quisessem pegar atalhos. Então nós aprendemos aqui que existem situações nas nossas vidas que nós vamos ter que encará-las de frente,
encaradas como a verdade, que pegar atalhos não será o melhor caminho, pegar atalhos não nos levará ao sucesso, poderá nos colocar numa situação de dor, de fracasso e de perigo, dependendo da atitude que a gente tem, dependendo do atalho que a gente quer pegar na vida. Nós podemos comprometer a nossa vida. O Provérbios diz que há caminhos que para o homem parecem ser caminhos bons, mas o final deles são caminhos de morte. Então, todo cuidado com isso. E aí, a história continua, eles acabam saindo do Egito, eles acabam sendo convidados a se retirarem do Egito, e eles vão agora viver na região do Negueb. O Negueb é a região sul ali, de onde é Israel hoje, muito próximo ali ao Jordão, está ao norte do Jordão, né? Está numa região que ela é uma região hoje, devido a todo o trabalho, já é uma região produtiva. Mas nesses dias antigos, era uma região que sofria muito nos períodos de seca. E o que estava acontecendo? Exatamente isso. Abraão ele havia enriquecido no decorrer dos anos. E quando ele saiu, nós ouvimos na semana passada que ele levou com ele o seu sobrinho Ló. E Ló, ele tinha o que? A herança do seu pai. Seu pai havia morrido e havia deixado uma herança para ele. E Abraão tinha suas propriedades, seus bens, e Ló também tinha. O que começa a acontecer? A terra ela não consegue produzir para que ambos os rebanhos, para ambos produtores pudessem usufruir da terra. E começa a haver o que? Uma discussão entre os trabalhadores de Ló e os trabalhadores empregados de Abraão por causa da terra, por causa de pasto, por causa de áreas verdes, por causa de água, porque não era suficiente para alimentar ambos os grupos. E aí o que vai acontecer? Para que essa dissensão ela seja minimizada, no capítulo 13, no verso 8, Abraão diz algo assim: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos, somos parentes, né? Essa é a ideia aqui do texto. Aí está a terra inteira diante de você, vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se for para a direita, eu irei para a esquerda. E aí o texto diz que Ló viu todo o vale do Jordão e ele viu a terra de Zoar. Era uma terra composta por algumas cidades: a cidade de Zoar, a cidade de Admá, a cidade de Zeboim, a cidade de Sodoma e Gomorra. Esse conglomerado dessas 5 cidades eram cidades prósperas, cidades em que ele viu que ele poderia não só manter o seu rebanho, mas como ele poderia alavancar-se, ele poderia crescer cada vez mais. E aí o que ele resolve fazer? Ele opta por escolher essa terra. Porém, o que ele não considerou em nenhum momento é que o verso 13 diz assim: ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Ou seja, Ló, ele olhou para o que ele poderia reter como lucro. Ele fez uma avaliação, ele fez uma escolha em sua vida baseado naquilo que poderia beneficiar, do que ele poderia ser beneficiado, mas ele não parou para ver as consequências. Na vida, é muito importante que antes de tomarmos qualquer decisão, nós avaliemos os prós e os contras. Nós não podemos tomar decisões por impulso. E hoje, na nossa cultura, tudo nos empurra para tomarmos decisões no impulso, tomarmos decisões impulsivas. Desde o dia que você começou a ver aquelas propagandas nas redes sociais que terminavam aquela frase: se você quer conhecer mais, arrasta para cima. Tudo que é produzido hoje na mídia social
ela é produzida com o intuito de levar as pessoas a agirem por impulso. Você pode ver que um dos mercados que mais cresceram nas últimas 2 décadas, dos anos 2000 para cá, é o mercado digital. Por que o mercado digital cresceu? Porque ele é um mercado que ele se aproveita de instintos. Isso sempre foi um conceito do marketing, sempre foi um conceito das vendas. Os bons vendedores, os maiores estrategistas em vendas, sabem que as ações das pessoas por impulsos são ações que fazem com que elas gastem sem medidas, fazem com que elas gastem sem aquele parâmetro de avaliar se podem ou não comprar, se cabe no orçamento ou não, se serão capazes de pagar aquilo, se vão se deitar. Não, compras por impulso, isso sempre existiu. Você pode ver quando você vai no mercado, você vai comprar um determinado produto, mas pare para perceber, normalmente você não compra só aquilo que você saiu determinado a comprar. Você já parou para perceber isso? Você saiu para comprar arroz, feijão, sei lá, e uma carne, mas você chega lá no mercado, você acaba trazendo algo mais. Compras não planejadas, porque você tomou atitude por impulso. Tudo naquele setor, tudo ali é construído, é pensado para te levar a comprar por impulso. Então, entendeu-se que o ser humano, ele é muito rápido e ele é muito ávido por tomar atitudes impulsivas. E essas atitudes, elas são muito características na nossa vida. Se nós não tomarmos cuidado, nós podemos sempre tomar atitudes do impulso. Uma das características em 1 Coríntios, antes de eu falar sobre isso, em 1 Coríntios, Paulo ele faz a distinção entre o homem natural, o homem que não conhece a Deus, o homem espiritual que conhece a Deus e se relaciona com Deus, e no meio do campo ali, é meio termo que caracteriza um tipo de homem que é chamado de homem carnal, que ele teve um encontro com Deus, ele conheceu a Cristo, mas ele ainda é movido pela carne, ele é movido pelos seus instintos. Os seus instintos falam mais alto. E quando os nossos instintos falam mais altos, uma das características nossas é termos atitudes por impulso. Muitas vezes nós não planejamos as coisas. Aliás, na vida de um cristão, antes mesmo ou juntamente com o planejamento, precisa haver oração. Nós precisamos agir diante de um direcionamento divino. Nós entendemos que como filhos de Deus, nós somos direcionados por Deus. Nós devemos ser direcionados por Deus. E juntamente com a oração, o planejamento. Lá no Evangelho de Lucas, Jesus fala, ele propõe essa seguinte parábola, essa seguinte metáfora. Ele fala: quem é o homem que vai para a guerra sem antes avaliar se ele pode vencer a guerra ou não? Porque seria loucura você pegar um destacamento de soldados, arregimentar, colocar armas ali no grupo de homens e levar para a guerra para morrer. Não tem lógica isso. Então, todo bom soldado, todo bom general, ele vai treinar o seu exército, ele vai ter consciência se ele pode ou não enfrentar uma guerra. Depois Jesus ele fala numa outra situação, ele fala, não há aquele que se propõe a construir algo, se propõe a construir uma torre, antes ele vai projetar isso, antes ele vai se preparar para que ele não venha fazer algo que venha cair, que ele não tenha sustentação. Porém, se você parar para observar, a nossa geração ela é marcada por pessoas que constroem coisas sem sustentação. Você pode ver que as pessoas elas começam algo, aí não termina aquele algo, aí começa outra coisa, aí não termina aquela coisa, e assim vai criando um laço na vida de coisas não realizadas. E essas coisas não realizadas que a gente vai deixando para trás, aquele laço, elas vão tendo implicações psicológicas e implicações espirituais na nossa vida. Por quê? Isso começa a nos bloquear psicologicamente, porque você começa a gerar uma crença
de que você não é capaz de realizar algo. Você vai começar a gerar uma crença de que você não é capaz de concluir algo na sua vida. E em segundo lugar, nós vamos nos comprometendo com tudo aquilo que a gente faz, a gente se compromete. Nós nos comprometemos em algumas coisas, até nós nos comprometemos no nível espiritual. E o que vai acontecendo? Nós vamos deixando essas coisas não resolvidas ou mal resolvidas, e aí chega um momento na nossa vida que a gente não consegue mais caminhar. Somos tomados por paralisia. E por que isso? Porque muitas das nossas atitudes, ou elas são movidas por impulsos, ou elas estão tomadas por falta de planejamento, ou elas acontecem exatamente porque nós tomamos uma atitude de acordo com aquilo que é bonito aos nossos olhos, bonito a nossa aparência. Então assim, é bom, é bonito, é agradável, então é isso. Há caminhos que para o homem parecem ser caminhos bons, mas o final deles são caminhos de morte. A escolha de Ló levou a experimentar isso mais à frente. Abraão, ele deixa Ló partir e ele vai para a região de Hebron. E esse lugar é muito importante na história sagrada, muito importante. A palavra Hebron significa aliança, significa juramento, significa pacto. E lá ele vai morar numa região que é repleta de carvalhos. Carvalhos são aquelas árvores enormes, árvores que têm uma durabilidade muito grande, porque elas levam muito tempo, mas são árvores de uma altura assustadora, de uma espessura assustadora. E ele vai morar numa região de um homem chamado Mamre. Ele vai viver nesses carvalhais, e o que vai acontecer? Ali Deus fala com ele, ali o Senhor fala que iria abençoá-lo. Lá no verso 14, diz assim: disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra, e se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado ao outro, porque eu darei a você. Então Abraão mudou o seu acampamento e passou a viver próximos aos carvalhos de Mamre, esse personagem, em Hebron, voltaram a dedicar ao Senhor. O que nós aprendemos aqui? Abraão deixou Ló fazer a escolha dele. Por quê? Porque ele dependia e confiava em Deus. Ele confiava naquele que o havia chamado. Ele confiava naquele que havia lhe falado a primeira vez. Quando nós aprendemos a confiar em Deus, não importa o lugar, não importa a situação, não importa o momento, o que importa é que nós não estamos sozinhos, que Deus está ao nosso lado. Deus pode te abençoar em qualquer lugar que você esteja. Deus pode te abençoar em qualquer contexto que você esteja, porque não é o lugar, é a presença dele que fará a diferença na sua vida. Não é o lugar, mas é o fato de estarmos em obediência a ele. Não é o lugar, é o fato de estarmos em aliança com ele. E aí você entende uma segunda verdade, que algumas coisas precisaram ser tiradas. Ele precisou se separar de Ló. E a vida de Abraão é uma vida de constantes momentos, onde há algumas rupturas, separações na sua vida. O pastor falou na semana passada da ruptura, onde ele teve que separar, sair da casa do pai, separar-se do seu pai Terá. Ele teve que abrir mão, ele teve que sair dali para seguir a sua jornada. E agora ele tem que separar de Ló. Ele só pôde ouvir a promessa, ele só pôde ser receptáculo de algo, de uma direção nova, depois que ele abandonou relacionamentos que estavam comprometendo a sua caminhada. E quantas vezes nós construímos relacionamentos que comprometem a nossa caminhada? Ou nos colocamos em parcerias
com pessoas ou lugares que comprometem a nossa caminhada. E aí nós precisamos entender que o plano de Deus não está atrelado a com quem você está, não está atrelado com o lugar, mas está atrelado em você estar disposto a obedecer e a seguir o caminho dele. Então haverá sempre algumas situações que Deus precisará intervir em nossas vidas de uma forma tal que venhamos a perder pessoas, perder relacionamentos, perder algumas convivências, perder alguns negócios, para que possamos caminhar por fé. Eu quero que vocês entendam algo da vida de Abraão que nós precisamos aplicar em nossas vidas. Deus pode nos fazer crescer. Você pode hoje, daqui a alguns anos, você pode olhar para o dia de hoje, daqui a alguns anos, e viver uma mudança radical em todas as áreas da sua vida. Mas você precisa entender que tudo isso, e se isso acontecer na sua vida, isso vindo a acontecer na sua vida, terá sido promovido por Deus. Nós precisamos entender que é Ele quem nos coloca em um dos lugares altos, é Ele quem nos coloca nos lugares de honra. Não somos nós que produzimos isso. Quando nós tentamos construir essas realidades na nossa carne, com o nosso braço, mais cedo elas irão ser demolidas. Tudo que é construído na força do braço precisa do braço para continuar sustentando. E às vezes o braço humano não vai conseguir sustentar. E aí o que acaba acontecendo? Falindo, acabando. Mas tudo aquilo que é construído por Deus, tudo aquilo que envolve a mão de Deus, a construção de Deus, irá permanecer, irá prevalecer, irá continuar. Então nós precisamos, já nesse momento da nossa jornada, começar a avaliar na nossa vida o que não nos cabe. É isso que eu quero que você tenha. O que não cabe mais na sua vida? O que não serve mais para esse momento da sua jornada? O que ou quem, com o que você convive, com o que você experimenta, o que você faz, quais são as suas práticas, o que você pensa, o que você tem vivido e absorvido até aqui, que para esta jornada que Deus tem te chamado, para que você brigue com Ele pela fé, não te serve mais. Que bagagem na sua vida já está pesada, que você precisa tirar, jogar fora, largar essa mochila fora para você continuar a sua jornada. Avalie isso, porque talvez algumas coisas, para que elas mudem radicalmente em sua vida, precisará tão somente um posicionamento e uma atitude em relação a algo que ainda te impede de caminhar na liberdade que Cristo veio te dar. E tudo aquilo que nos faz escravos, em certo sentido, nos impede de viver tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, esse é o momento de avaliarmos isso. E a partir de então, olhando isso na nossa vida, a gente toma a decisão de abrir mão, de perder. A vida cristã, embora você ouça muitos teólogos da prosperidade falando em ganhar, a vida cristã é uma vida também de perdas. Vai ter que perder muita coisa. E muito daquilo que Deus manda a gente abrir mão são coisas que nós não queremos abrir mão. Deus não nos confrontaria dizendo que nós precisamos abrir mão, ou perder, ou abandonar, ou deixar algo para trás, se não fosse algo que o nosso coração estivesse agarrado, que o nosso coração estivesse envolvido, que houvesse uma afeição, ou até uma paixão no nosso interior. Porque o convite de Cristo a nós é sempre um convite para a cruz. A vida cristã é uma vida que emana da morte. A vida cristã é uma vida que emana das perdas. Na caminhada com Jesus, você ganha quando perde. Na caminhada com o mundo, você ganha quando você adquire, quando você possui, quando você conquista. Por isso, a ideologia da cultura e do mundo é: conquiste mais, ganhe mais, vença a qualquer custo, vence e passe por cima de princípios éticos e morais. O que vale é ganhar, é conquistar. Só que na jornada com Jesus, no caminho de Jesus, é o inverso. No caminho de Jesus, para você ganhar, você precisa perder algumas coisas.
No caminho de Jesus, para você vencer, você vai ter que perder. No caminho de Jesus, para você experimentar o poder de Deus, você vai ter que reconhecer e ter um encontro com as suas fraquezas. No caminho de Jesus, para você experimentar o poder da ressurreição, você vai ter que ter participação dos sofrimentos. Do contrário, nada disso se processa. Então Abraão, ele permite que Ló vá e ele fique na dependência de Deus. E logo em seguida, a escolha de Ló, ela já fica evidente que foi uma má escolha. Logo no capítulo 14, porque um conjunto de 4 reis poderosos, que diz o verso 14:1, naquela época Amrafel, rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, foram à guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adimá, contra Semer, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, que é Zoar. Ou seja, esse conglomerado de 4 reis foram contra as nações da qual o Ló estava vivendo. Ló estava vivendo ali nas terras deles. E aí o que aconteceu? Esses reis levantaram guerra contra eles. Dizem os rabinos, isso é quase que geral dentro da tradição rabínica, que esses 4 reis, pelo menos o Urashi e um comentarista da Idade Média chamado Radak, ele diz que esses 4 reis aqui, eles eram uma profecia sobre os 4 cativeiros, sobre os 4 reinados que Israel estaria cativo, né? Eles dizem que lá na frente, Israel ele foi cativo, sofreu o cativeiro da Babilônia, depois eles estavam cativos nas mãos dos medos persas, né, da Pérsia. Depois do Império Persa veio o Império Macedônio, o Império Grego, e depois o Império Romano. Então esses 4 impérios, dizem esses comentaristas judaicos, que estavam profetizados simbolicamente no domínio desses 4 reis. Esses 4 reis são muito poderosos e eles subjugam essas nações. Porém, a ideia também era dizer que a nação de Israel iria prevalecer sobre todos esses domínios, sobre todos esses exílios e sobre todas essas nações que se levantassem. Aqui, se você não tiver cuidado, você constrói uma teologia da guerra a favor de Israel muito perigosa, muito tendenciosa. Então, são textos que precisam ser lidos com muito cuidado e analisados com muito cuidado. E com certeza, muitos se apoiam em passagens como essa para defender uma teologia de uma guerra santa, que é um conceito muito complicado, ok? Mas, continuando a história, o que acontece? O Ló é capturado, já que essas nações elas sofrem perdas, ela é capturada, ou seja, ele já começa a perceber a escolha errada que ele fez na vida dele. Ele está diante de um povo, de uma nação que vai para uma guerra, que pega essa guerra, que é levado como cativo e levado como escravos. E o que vai acontecer? A notícia ela chega até Abraão. E Abraão ele estava vivendo exatamente nessa região, ali em Mano, ali em Hebron, e ao saber disso, e Abraão só soube disso porque um desses homens escaparam. Diz os comentaristas que o homem que escapou foi exatamente o Og, um rei que lá na frente vai fazer oposição ao povo de Israel nos dias de Moisés. Mas isso daí não tem sustentação. Sabemos que um sobrevivente fugiu e ele contou para Abraão. E aí, Abraão toma a iniciativa de ir batalhar contra esses 4 reis. Esses 4 reis poderosos, alguns dizem que Amrafel, esse primeiro rei citado no 14:1, era o próprio rei, era o Nimrod, era o rei da terra de Sinear. Sinear aqui é Babel, Babilônia, onde era a Babilônia. Então eram reis muito poderosos, eram reis muito fortes. Então Abraão ele se aliancia com alguns homens que viviam com ele, com Escol, Mamre e Aner. O verso 14 e 13 diz: mas alguém que tinha escapado veio e relatou tudo a Abraão, o hebreu, que vivia próximo aos carvalhos de Mamre, o Amorreu.
Mamre e seus irmãos Escol e Aner eram aliados de Abraão. Então eles fizeram uma aliança para enfrentar aquela guerra. O verso 14 diz assim: quando Abraão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Atacou-os durante a noite em grupos e assim os derrotou, perseguindo até o ao norte de Damasco, e recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente, Ló com tudo que possuía, com as mulheres e os restantes dos prisioneiros. Abraão ele venceu, e ele sai com um exército pequeno, um exército de 318 homens apenas. Só que diz que esses homens foram treinados. Alguns sugerem que o próprio Abraão os treinou. E se a gente pensar nisso, então vamos pensar num Abraão que conhecia sobre guerras, que conhecia sobre lutas, que conhecia sobre armamentos, que conhecia sobre a capacidade de lutar. E aí aquela imagem de um velhinho casquento, de um velhinho morrendo, sem força, sem energia, ela começa a cair da nossa mente. Nós começamos a ver aqui um mestre não só em ensinar homens a se aproximarem de Deus, porque na medida em que Abraão ele foi crescendo espiritualmente, ele foi se tornando pai espiritual para outras pessoas, ele se tornou propagador da fé monoteísta, ensinando os homens a adorar o único Deus, mas ele também era um mestre militar. Moisés era um mestre militar. E aí nós vamos ver como esses personagens que nós às vezes olhamos com um olhar talvez tão distante, eram pessoas com habilidades e com grandes habilidades. Esses homens foram treinados. E entre eles estava o Eliezer, Damasceno, que era o seu principal servo. E o nome Eliezer significa Deus ajuda. Logicamente que Abraão estava aliançado com esses outros 3 homens, Mamre, Escol e Aner. Mesmo assim eles eram minoria. E o que aconteceu? Eles botaram esses reis correr. E sabe por quê? Porque sobre Abraão estava a bênção de Deus. Porque sobre Abraão estava a ajuda de Deus. Porque ele se envolveu numa guerra, não porque ele estava querendo terras, não porque ele estava querendo dominar e subjugar outros homens, mas ele entrou em uma guerra para defender a vida. E você vai perceber que a história de Abraão é uma história de altos e baixos. Ele mente para proteger a vida, ele vai para uma batalha, para uma guerra, mata pessoas para libertar o seu parente Ló. Ele deflagra uma guerra para salvar uma vida. E aí entra sempre essa questão, né? Porque assim, ele entra numa guerra onde ele vai matar pessoas para salvar uma vida. Entendeu? E esse é o problema quando nós lemos todos esses conceitos de guerra dentro do Antigo Testamento, né? Onde elas mais aparecem. Porque às vezes é uma situação muito delicada. Ele matou inúmeras pessoas para salvar Ló. Logicamente que no texto aqui você vai ver que ele não é julgado por isso. Ele não é julgado. E ele foi em defesa, querendo ou não, mesmo ele salvando Ló, ele estava defendendo a comunidade de Sodoma e Gomorra, que eram pessoas perversas. Querendo ou não, você vai ver que esse posicionamento de Abraão, ele salva Ló, ele mata vidas e ele fica a favor de reis que mais tarde sofrerão o juízo de Deus. Então essa é uma situação muito confusa. É aquela situação onde eu faço algo em prol de alguém, em prol de um bem, mas talvez a minha atitude em fazer um bem para alguém pode fazer mal para outras pessoas. E aí? Será que eu fiz o certo? Será que eu fiz o errado? Eu faço bem para um
mas acabei prejudicando a outros. Surge tudo isso dentro desse texto, todos esses conflitos. E por que o escritor não apaga isso, deixa isso em evidência? Essa é uma das grandes provas que a Bíblia está falando de algo real. Eu sei que hoje muitos têm colocado em xeque a confiabilidade do texto das histórias das Escrituras Sagradas. E daqui por diante, na nossa sociedade, você vai ver muito isso. Você vai ver muita gente colocando em xeque se essas histórias aconteceram, se não aconteceram. Tem gente que diz que Abraão nunca existiu. Mas pensa só, se as histórias da Bíblia fossem condicionadas, ou seja, elas omitiriam erros, elas omitiriam essas pisadas na bola viscerais que homens como Abraão tiveram. Mas não faz questão de esconder isso. O texto da Bíblia não é um texto onde você vê que todas as coisas elas ocorrem perfeitamente bem em harmonia. Não. Você encontra tragédias, você encontra desgraças, você encontra o pior dos seres humanos registrados aqui. Então, uma das provas que a Escritura ela está falando de fatos historicamente reais é o fato dela não esconder ou ela não tomar partido em defender um grupo em prol do outro. Quando você chega no capítulo 15, o Abraão ele está com medo. Olha qual é a primeira frase de Deus para Abraão: não tenha medo, Abraão. Por que não tenha medo? E olha como começa o capítulo 15. Depois dessas coisas, que coisas? Dessas coisas que estão aqui nesse contexto que eu acabei de falar, dessa guerra, de todas as situações. Aqui ele matou esses reis, ele venceu esses reis. E ele começou a temer duas coisas. Os rabinos praticamente têm uma discussão muito grande sobre isso. Primeiro, que ele temeu que outros reis se levantassem e fizessem guerra contra ele. Porque quando nós agimos com violência, independente do motivo que está por trás, nós geramos violência. Todas as vezes que eu tenho uma atitude rude, uma atitude violenta, eu vou disseminar a violência. Ele estava com medo, porque ele não se envolveu na guerra por nenhum outro motivo que não fosse preservar a vida ou salvar o seu sobrinho. Segundo, ele estava com medo de, pelo fato de ele ter matado pessoas, pelo fato de ele ter assassinado pessoas, as promessas de Deus serem invalidadas na sua vida. Por quê? Porque quando nós fazemos algumas escolhas na nossa vida, toda ação gera uma reação. Toda escolha, toda decisão que eu tomo na vida, ela vai ter consequências. Por que eu falo do planejamento? Por que eu falo que a gente, antes de tomar uma atitude impulsiva, sei lá, você tem que pensar. Antes de falar o que vem na sua cabeça, porque normalmente, boa parte dos grandes problemas que nós arranjamos em nossa vida está atrelada à nossa língua, está atrelada à nossa boca. Se você conseguir segurar 10 segundos, contar até 10, antes de você falar o que veio para você falar ali impulsivamente, talvez você evite uma guerra, talvez você evite tragédia, talvez você evite situações que você vai se arrepender mais tarde, você vai evitar elas na sua vida. Sabe por quê? Porque você não agiu impulsivamente. Porque tudo o que nós fazemos, todas as nossas ações, todas as nossas escolhas, todas as nossas atitudes geram reações, geram consequências. E a questão é, o quanto nós estamos dispostos a arcar com as consequências. Porque nós nunca imaginamos os desdobramentos que uma atitude que eu tenho agora pode trazer lá na frente. Quantas vezes você não viu famílias que se quebraram, lares que se destruíram, e você vai encontrar o neto e o bisneto lá na frente ainda, sofrendo os desajustes familiares que aconteceram lá atrás. Por quê? Porque as consequências elas foram replicando, se multiplicando. Por que Deus, para quebrar com a idolatria em Israel, teve que puni-los de uma forma muito dura, teve que discipliná-los de uma forma muito dura? Porque a idolatria se tornou uma doença, eles não conseguiam parar de ser idólatras, eles não conseguiam parar de se desviar de Deus. Então, quando um israelita
quando um adorou um bezerro de ouro, eles começaram a gerar essa consciência de que o divino precisava ter forma, precisava ser tocado. Não dava para compreender, depois de 400 anos no Egito, não dava para compreender um Deus que era invisível, um Deus que não dava para ver, um Deus que vai dirigir as pessoas por meio de leis. Eles precisavam de coisas para tocar, e a idolatria foi enraizada. Então eles não tinham uma ideia de quanto de maldade, de quantas coisas ruins iriam acontecer lá na frente. Assim nós, quando vamos tomar uma atitude, a gente não sabe dos desdobramentos. Por isso que as nossas escolhas, elas precisam ser feitas em Deus. As nossas escolhas, elas precisam ser feitas mediante muita oração. Você vê em Atos 13, que eles passaram um ano orando e jejuando, até que o Espírito Santo falou assim: levantem, separem para mim Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho com eles. Ou seja, foi Deus, foi o Espírito Santo que falou, foi o Espírito Santo que separou aqueles missionários. E olha o trabalho de Paulo, o que produziu na história da igreja. Nós somos fruto do trabalho desse homem. Quantas decisões elas são tomadas em Deus, elas não são as mais fáceis, mas elas são as que você terá a aprovação de Deus, que você terá a bênção de Deus, e que no meio das dificuldades Ele estará ao seu lado para te livrar. Mas quando nós tomamos algumas atitudes e nós não imaginamos os desdobramentos, nós ficamos à mercê das situações, e aí tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer na nossa vida. Abraão, ele está com medo, mas o que Deus diz para ele: não tenha medo, Abraão, eu sou o teu escudo. E a partir daqui Deus faz promessas. Deus novamente, ele vem a Abraão no capítulo 15 e ele faz o que? Ele refaz essas promessas, exatamente para falar: Abraão, não são os seus erros que vão mudar o meu plano. O que e aí nós ouvimos isso na semana passada, sobre promessas condicionais e promessas incondicionais. O que nós ouvimos? Que aquilo que Deus disse em Gênesis 12: farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Era algo incondicional, era um plano de Deus, era um propósito de Deus. Então Abraão vai errar, vai, mas eu vou ajustar, eu vou consertando. E Abraão vai errar, mas eu vou tratar com ele. Abraão vai parar, mas eu vou ali trabalhar com ele. Por quê? Porque não depende dele, o projeto é meu, diz o Senhor, a obra é minha, diz o Senhor. Então Deus o chama novamente e começa essa conversa: não tenha medo, eu sou o teu escudo. Ele está dizendo: não tenha medo, eu sou aquele que te protege, eu sou aquele que está aí com você. E aí ele começa a se questionar diante das suas angústias: mas Senhor, eu não tenho filhos, e quem será o meu herdeiro? É Eliezer, o mordomo. E aí Deus refaz a promessa, fala para ele sair da tenda, olhar para as estrelas e ver se ele pode contá-las, e diz a ele que a sua descendência será numerosa. Deus estava falando do povo judeu, que seria sustentado e permaneceria vivo diante de toda a história. Todas as nações que você vê na história da Bíblia, elas não existem mais. Você tem o Egito, mas o Egito não tem os egípcios originais. Quem vive hoje o Egito, ele é uma comunidade muçulmana, as pessoas de outras etnias que foram habitar o Egito no decorrer dos séculos da história. Todas as comunidades, elas foram dizimadas. O povo de Israel permanece vivo. O povo de Israel é a prova de que Deus existe. O povo de Israel é a prova de que Deus está cumprindo a sua palavra, de que ele disse a Abraão. Então, do ponto de vista étnico, o povo de Israel crescendo e vivendo e sendo restaurado a sua terra é o cumprimento dessa palavra. Mas Paulo diz no Novo Testamento que a promessa de Deus a Abraão, ela se estendia para além, não estava apenas falando de uma descendência física.
mas de uma descendência espiritual, de todos que iriam andar pela fé em Deus, como Abraão andou pela fé em Deus. E isso aponta para todo aquele que anda pela fé em Deus por meio de Cristo Jesus. Porque que todas as famílias da terra seriam abençoadas? Seriam abençoadas porque no meio desse povo veio o Messias, viria Jesus. E em Jesus, pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações seriam alcançadas pelo Evangelho de Jesus. E nós nos tornamos pela fé espiritualmente esse povo da qual Deus prometeu a Abraão. Nós nos tornamos pela fé essa comunidade, a comunidade daqueles que vivem pela fé em Deus, que confiam na sua palavra, que confiam nas suas promessas, que caminham em direção a uma Canaã não mais terrena, mas a uma pátria celestial. Um lugar onde o dinheiro não pode comprar e bens nenhum desse mundo pode conquistar. Nós nos tornamos herdeiros de uma nova terra, de um novo céu, de uma nova realidade. O capítulo 15 também nos mostra, na jornada de Abraão, o quanto ele cresceu espiritualmente. O texto começa dizendo, no verso 1, depois dessas coisas o Senhor falou a Abraão numa visão. E aqui a ideia do termo, a palavra é que a visão ela é diurna, que não é uma visão noturna, que não é um sonho, que aqui Deus se comunica com ele de olhos abertos, ele tem uma visão de dia, porque as visões da noite elas são sonhos, mas esta visão aqui significa que agora ele está de alguma forma tendo uma revelação. Deus está se revelando a ele de uma forma que ele pudesse compreender e entender, e iria anunciando todas essas coisas. Depois, mais para frente, você vai ver que ele faz uma segunda pergunta, como ele, no verso 8, ele pergunta: Senhor, como posso saber que tomarei posse dessa terra? Né? E aí o Senhor manda ele trazer um sacrifício, ele coloca esse sacrifício, e o texto diz no verso 12 que ao pôr do sol, Abraão foi tomado de um sono profundo, e eis que vieram sobre ele densas trevas apavorantes. Então o Senhor falou com ele no verso 13. Aqui é uma visão que ele tem um sono, ele dorme, e aí o Senhor se revela a ele no sono. Então você vê dois momentos. Mas por que eu digo que aqui você vê o crescimento de Abraão? Porque ele consegue enxergar o Senhor. Abraão é tido pela comunidade judaica como o primeiro profeta do povo de Deus. Aqui, nesse capítulo, se você ler depois com calma, existe uma profecia sobre o cativeiro do povo no Egito, sobre os anos que eles passariam, sobre o juízo de Deus, e isso estava lá na frente. Esses 400 anos que ele fala aqui é contado a partir do nascimento de Isaac, porque historicamente o povo no Egito, de José, que entra através de José, fica cerca de 2 gerações, são 100 e poucos anos, entendeu? Mas Deus lhe mostra o futuro, Deus lhe dá uma visão acerca do futuro. Eu quero encerrar exatamente te convidando a você entender essa verdade, que se nós deixarmos o Senhor conduzir o nosso caminho, Ele vai nos dar visão, Ele vai nos dar uma visão à frente do nosso tempo. Se nós confiarmos em Deus, se nós dependermos de Deus, Ele vai nos mostrar para onde nós devemos ir, Ele vai nos mostrar o que nós devemos fazer, Ele vai nos mostrar o que Ele pode fazer em nossas vidas. Basta apenas nós olharmos hoje, analisarmos tudo aquilo que tem impedido de nós experimentarmos essa comunhão mais profunda, analisarmos a nossa vida, o que está nos impedindo de caminhar, porque muitas vezes, talvez você possa olhar para a sua vida e se sentir meio paralisado, meio amarrado. Se está acontecendo isso é porque existem coisas que estão te amarrando, existem coisas que estão te prendendo.
Então você vai ter que olhar e tomar a decisão de abrir mão delas, de romper com elas. Você só vai caminhar para viver aquilo que Deus tem para você, só vai sair desse nível. O próximo nível, depois que você abrir mão das coisas que você precisa abrir mão. Aí você vai ir para esse próximo nível. E nesse próximo nível, que é o lugar da dependência, ali Deus terá um encontro com você. Deus terá um encontro com você na sua intimidade. E ali Ele se revelará a você e fará conhecido o caminho dele para a sua vida. Que possamos nos permitir sermos conduzidos pelo Senhor para aquilo que Ele quer realizar em nossa vida e nossa história. Que venhamos deixar de lado tudo aquilo, como o autor aos Hebreus diz, que nos traz embaraço, que nos ata, que nos amarra, e caminhar na liberdade de Cristo para vivermos todo o projeto, todo o plano de Deus sobre a nossa vida. Amém? Eu quero que você, nesse momento, feche seus olhos. Eu quero orar com você. Pai, nós te louvamos por tua bondade, por tua graça, por esse tempo aqui reunidos, que o teu Espírito possa nos iluminar, que o Senhor possa nos ajudar em nossa jornada, que o Senhor possa conduzir o nosso coração e que possamos nessa noite permitir que o Senhor nos leve a esta jornada de fé, essa jornada de nós nos confiar, depender e esperar no Senhor. Senhor, liberta-nos de tudo aquilo que nos ata, de tudo aquilo que nos amarra, que possamos romper, Senhor, romper com tudo aquilo que ainda tem sido peso na nossa vida, que possamos experimentar um tempo novo, de renovação, um tempo de crescimento, um tempo de cura, um tempo onde nós caminhamos para viver os teus propósitos. Oramos a Ti, Pai, na confiança no Teu cuidado, na Tua misericórdia, no Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.